Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Vereadores. Em primeiro lugar, o Partido Ecologista aos Verdes quer agradecer às equipas e a todos os trabalhadores envolvidos na elaboração do orçamento e dos restantes documentos que compõem esta proposta. Estamos perante o primeiro orçamento deste mandato, mas nos anos. Este é um orçamento de continuidade que não só dá seguimento, como aprofunda um conjunto de opções que consideramos erradas. Falamos de um orçamento que pode ascender a 1.345 milhões de euros, com uma redução da sua dotação global face a 2025, mas que permite fazer muito pela cidade. Logo, à semelhança dos últimos anos, do ponto de vista financeiro, a Câmara Municipal de Lisboa tem recursos para Lisboa ser mais inclusiva, coesa e sustentável, onde as pessoas podem viver e ter, de facto, o direito à cidade. Mas, mais uma vez, não é esse o caminho escolhido e há algumas situações que nos preocupam, que consideramos que evidenciam uma gestão errada e que vêm aprofundar alguns problemas. Desde logo, não nos parece certo que se repita insistentemente que há um aumento do investimento quando se comparam as verbas do orçamento previsto com a execução do ano anterior e não com o que estava efetivamente orçamentado, não é rigoroso e até contraria o que está nos documentos. Estas propostas não só travam, como fazem marcha atrás em alguns investimentos. Os planos de atividades anuais têm uma redução na dotação em 8%, o conjunto do plano de investimentos reduz cerca de 20%, afetando setores como a habitação, que tem uma redução global de cerca de 10 milhões de euros, a cultura ou os direitos sociais, entre outros. A habitação municipal devia ser uma das áreas prioritárias de intervenção, mas em vez disso tem uma redução de 36% no valor orçamentado no Programa para Habitação Municipal, Requalificação do Património Municipal e Promoção do Arrendamento Acessível. Preocupa-nos também que a verba atribuída à Gebalis deixa para 34,1 milhões de euros, o que pode pôr em causa a sua capacidade de intervenção. Portanto, não se vê o reforço significativo que o Executivo refere, apesar de este eixo se chamar o maior investimento em habitação e habitat. Ao mesmo tempo, são anunciados grandes projetos que tendem a promover a especulação imobiliária e aumenta o investimento na fábrica de unicórnios, na Web Summit e na Associação de Turismo de Lisboa. Mais uma vez, são opções que deixam bem claro a quem serve este orçamento. De igual forma, na área da mobilidade, há uma quebra das despesas de atividades e de investimento perto dos 20% face a 2025 e uma redução de mais de 30% no período de 5 anos. Um outro aspecto que merece também a nossa discordância e sobre o qual já nos pronunciámos neste mandato é a devolução do IRS. A Câmara prescindiu de um valor de 270 milhões de euros durante o anterior mandato. Este ano prevê-se que abdique de mais de 90 milhões, com uma medida que consideramos socialmente injusta e desequilibrada, que não combate a pobreza nem promove a coesão social. Faria mais sentido canalizar essa verba para áreas como a habitação, a mobilidade, as escolas, o ambiente, a limpeza e a higiene urbana, setores onde está a fazer falta, em vez de beneficiar sobretudo as famílias que já têm maiores rendimentos, enquanto os que mais precisam não veem um cêntimo sequer, porque não conseguem recuperar um valor mínimo em IRS. Passando agora aos 3 pilares que nos são apresentados neste orçamento e nestas GOP. No pilar A, Lisboa, no dia-a-dia, o Executivo refere a construção da nova esquadra na Praça da Alegria, mas sobre outras esquadras nada é dito, nomeadamente as 14 esquadras que a cidade viu encerrar, perdendo-se um trabalho de proximidade e de apoio à população. São anunciados os projetos de ligação a Loures e a Oeiras, mas não se percebe de que forma se chegou a esta decisão, onde foram os projetos discutidos, assim como se desconhecem os respectivos estudos. Sobre o novo plano de rede da Carris nada se sabe, assim como sobre a internalização da sua manutenção. Os problemas que afetam as pessoas no dia-a-dia nem são referidos, como os tempos de espera e a falta de oferta no serviço da noite e fins de semana. Depois, o Executivo diz que quer promover a participação cidadã, mas o orçamento participativo desapareceu. Propõe-se o reforço da manutenção dos jardins e espaços verdes e, mais uma vez, reiteramos que é necessário que a autarquia contrate para os seus quadros mais jardineiros com a devida formação e que contraria a externalização destes serviços. Contudo, sobre a escola de jardinagem nada se adianta.
Sobre o Parque Florestal de Monsanto, não se percebe o que vai ser feito nem quando. É totalmente abandonada a intenção de classificação como área protegida de ambiental para a valorização e preservação deste espaço, salvaguardando a sua função de estrutura ecológica. Também sobre o edifício panorâmico, nem uma palavra. Passando depois ao pilar B, Lisboa para o futuro, avança-se com a proposta de um novo espaço verde nos futuros terrenos do aeroporto Humberto Delgado, o que só assim nos parece pouco. A Câmara não pode abdicar de um amplo processo de discussão pública sobre as futuras utilizações destes terrenos, que devem ser um exemplo em termos de requalificação, de promoção de saúde, de qualidade de vida, de bons padrões ambientais, de inclusão e de construção de uma cidade sustentável. Aquela zona tem condições para ser um grande espaço arborizado e renaturalizado para usufruto da população. Um segundo pulmão verde, como o Parque Florestal de Monsanto. Depois, sobre o Conselho Municipal do Ambiente, a descontaminação dos solos e o Plano de Ação Climática 2030, nem uma palavra. Fala-se no Plano Geral de Drenagem, uma obra importante e estrutural, mas não é suficiente. É fundamental prevenir e minimizar as inundações e as suas consequências, travando opções erradas, mas também revertendo situações que têm contribuído para agravar os riscos, sem esquecer que Lisboa é a quarta capital mais impermeabilizada da Europa, com 60% do solo ocupado. Sobre o método, que não é a responsabilidade da Câmara, mas a autarquia deve defender o melhor para a cidade, apenas diz que vai acompanhar os trabalhos de expansão e foi completamente abandonada a intenção de transformar a linha circular em linha em laço e nem há qualquer posição sobre os projetos que vão avançar. Por fim, no pilar C, Lisboa com alma, é referido no ponto C4, turismo com equilíbrio, e há um crescimento do orçamento para esta área. Mas o que foi feito em concreto para termos um ordenamento turístico mais equilibrado e sustentável e onde anda afinal o estudo de capacidade da carga turística? Depois, sobre o mapa de pessoal, reforçamos a preocupação com o facto de mais de 2.600 trabalhadores terem idade igual ou superior a 60 anos, incluindo cerca de 500 trabalhadores em escolas. É imperativo que se preencham os postos vagos para que se dê resposta às necessidades, para que haja uma contínua renovação e se transmitam conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. Sobre as empresas municipais, teremos a oportunidade de nos pronunciar mais detalhadamente nos pontos seguintes, mas de uma forma geral a Câmara não consegue ou não pretende apresentar qualquer calendarização, o que não nos permite saber em concreto o que vai ser feito em 2026, remetendo os planos de atividades e orçamentos para meras listas de intenções, muitas delas que se têm vindo a repetir sem sair do papel. E, por fim, genericamente, as críticas e divergências que tivemos em orçamentos anteriores voltam a estar presentes nesta proposta, razão pela qual não podemos naturalmente acompanhar este orçamento. E por muito efusiva e entusiasta que tenha sido e que tenham vindo a ser as intervenções do Sr. Presidente, os problemas continuam por resolver, as pessoas sentem-se cada vez mais excluídas da sua cidade, apesar das condições e dos meios que a autarquia tem. Estamos, assim, perante uma grande oportunidade desperdiçada, mas também alguma irresponsabilidade, pois os problemas vão se agravar e nessa medida entendemos que este orçamento não é suficiente para fazer face aos desafios que a cidade enfrenta e que está a falhar no que é essencial para as pessoas. Obrigada. Muito obrigado.